Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso trabalho na nossa Casa Seara do Mestre, onde fomos convidados para falar mais uma vez do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos e psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, aonde nós vamos falar do item número 17, Jesus na Samária, aonde Humberto de Campos vem contar aquela história do encontro do nosso Mestre Jesus com a samaritana no Poço de Jacó. Nós podemos encontrar esse mesmo episódio no livro de João, capítulo 4, versículo de 4 a 26, em alguns casos 4 a 25, E Humberto de Campos faz a narrativa desse episódio do Mestre Jesus, desse encontro com a samaritana, de uma forma muito especial, muito bonita. Jesus estava, andando ali por volta de Jerusalém e chega nas redondezas da Samária. É uma região onde tinham várias vilas, e ele fica próximo desse poço, dessa fonte, a fonte muito antiga, e os seus discípulos vão à vila para poder conseguir comida, conseguir o que comer, e bebida também. Então, Jesus estava lá e chega essa samaritana para poder tirar a água da fonte. Então Jesus se aproxima dela e diz: me dê-me de beber. E ela, olhando para o Mestre Jesus, percebe que ele é um nazareno, que ele vem de Nazaré, e que ele é judeu, e pergunta: como você, sendo judeu, me pede algo assim? Porque os judeus e o samaritano tinham uma rivalidade. O samaritano, ele não rezava da mesma forma que os judeus. Os judeus achavam muito importante ir até o templo em Jerusalém para poder fazer as suas orações. Os samaritanos não viam essa importância, E por isso eles eram discriminados e discriminavam também, A gente percebe pela reação dessa mulher. E então o mestre diz a ela: por um acaso, judeus e samaritanos têm necessidades diferentes? Então, o que o judeu come, o samaritano come. O que o judeu bebe, o samaritano bebe. Então, ele chamou a atenção dela dessa forma. E no meio da conversa, indo conversando com ela, ele diz que se ela tivesse todos os conhecimentos necessários sobre Deus, com certeza ela entenderia que ele teria uma água muito especial para oferecer para ela. E aí ela se interessa, A figura do mestre chamava muita atenção, o seu jeito de falar chamava atenção, e como ele a abordou, chamou a atenção, ele dizendo que ele teria uma água que lhe traria vida. Então isso fez com que ela parasse para pensar: qual seria essa água? Como seria isso? E prosseguindo a conversa com ela, Jesus diz a ela que o Deus é um só, que não importa se a sua prece vai ser feita num monte ou se vai ser feita dentro do templo, O importante é o seu sentimento, é a sua vontade, é como você se declara para Deus.
né? E uma coisa muito importante que ele disse para ela também é que para se servir dessa água que ele estava oferecendo para ela, né, para ter acesso a essa água da vida, que traria uma transformação, era necessário mudanças, né? E aí quando ele vai falando, né, da vida dela, né, dos casamentos que ela já tinha tido, né, como ela levava a vida dela, né, ela compreendeu que o mestre era uma pessoa especial, né, e que realmente ele poderia ser um profeta e que realmente ele estava trazendo algo novo, né, e era algo que ela estava de alguma forma buscando, né? Porque ela tinha essa vontade de mudar, né? Existia nela essa vontade de transformação. O problema é que ela não sabia como fazer, o que fazer, né? Muito parecido com a gente, né? Porque pelo que o mestre disse para ela, né? Para começar, ela teria que mudar algumas coisas. Ela teria que, né, ir aos poucos e ela mesma transformando a sua vida, né, para que automaticamente ela transformasse a vida do seu próximo, né? É muito parecido com o que a gente vive, né? Muito parecido com o que a gente sente, pois muitos de nós temos essa necessidade de mudança. Vemos essa necessidade de mudar. Mas por onde começar, né? O que fazer? Como, né, realizar essa transformação? Que a gente sabe que é necessário, mas que muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? Então, foi dessa forma que o mestre abordou, foi dessa forma que ele disse a ela que ele podia fazer algo diferente, né? E que muitas vezes a gente se comporta como essa samaritana, né? A gente tem a vontade, mas muitas vezes não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer porque a gente não quer deixar certas manias, certos costumes, né? Certas vontades, desejos que nós temos, coisas que praticamos, coisas que falamos, lugares aonde vamos, pessoas com quem conversamos, né? Até o teor da conversa que nós temos, tem muita coisa para ser mudada. E aí nos falta a coragem de realizar essa mudança. Nos falta a coragem de começar essa transformação. E sem realizar essa transformação, né, sem começar isso, né, a gente vai estar sempre patinando. A gente vai estar sempre com esse desejo, mas, né, sem a ação, sem o trabalho, né, onde é muito importante a realização do trabalho, né? Mas continuando a história, né, os discípulos que haviam saído para buscar alimento e buscar algo para beber, porque eles não tinham utensílio nenhum para tirar a água do poço, né? Então eles tinham que trazer água também ou trazer algum utensílio. E eles estavam chegando e viram o mestre conversando com a moça, né? E eles mesmos acharam estranho, né? O próprio João, na narrativa dele no Evangelho, ele fala dessa estranheza, né? Dos discípulos acharem estranho o mestre estar conversando com uma samaritana. Mas não falaram nada, né? Ficaram quietos, né? Observaram o que estava acontecendo, já vinham acompanhados de algumas pessoas, né? Que perceberam que eles eram discípulos do Mestre Jesus, então acompanharam, né? E aí a própria moça
saiu em busca dos seus parentes para que eles viessem também conversar com o Mestre Jesus, né? E ela foi buscar os seus parentes, né? E para contar para eles o que havia acontecido, né? Aquele homem que ela havia encontrado, as coisas que ele falou sobre a vida dela, né? Que não tinha como ele saber, né? E ele vinha trazendo essa notícia da Boa Nova. Então, né, ajuntou, né, uma porção de pessoas ao redor do Mestre Jesus. Né, e os discípulos, né, em um determinado momento, ficaram preocupados, né, com a alimentação do Mestre, né, pedindo para que o Mestre afastasse um pouquinho, né, parasse um pouco o que ele estava fazendo para poder se alimentar. E o Mestre, com aquela calma natural dele, né, com a sua inteligência, com a sua esperteza, e em todos os momentos vendo uma oportunidade de ensinar, né, como ele viu com aquela moça samaritana, ele também, naquele momento com os seus discípulos, ele viu essa oportunidade, e ele diz a eles que o alimento que ele desejava naquele momento era o alimento do Pai, né? Então, ele realizando a obra que o Pai havia dado a ele, ele estava se alimentando e ele estava satisfeito com isso, né? Então, para ele era muito importante a presença daquelas pessoas. Para ele era muito importante poder conversar com aquelas pessoas, né? Então, de forma que essa alimentação, ela poderia aguardar um pouquinho mais, né? E aí o discípulo, percebendo, né, aonde o Mestre queria chegar, né, ele diz assim para ele: nossa, que bacana, né? Que legal. Então, vamos então realizar o nosso trabalho, vamos conversar com essas pessoas, vamos trazer a Boa Nova para essas pessoas, né? E levar essa glória, né, essa vitória, né, para os nossos amigos. Quando a gente chegar lá, né, a gente vai poder contar isso tudo né, e mostrar como a gente se saiu, né, com esse povo, né, da Samária, com essa vila aqui na Samária. E o Mestre, né, espetacular, mais uma vez, né, ele vê, né, mais uma oportunidade de ensino, né, aonde ele diz que esse alimento, essa água que vai ser oferecida, né, aos amigos, e aonde nós devemos estar sempre dispostos, né, a se deleitar, né, dessa água, oferecer o nosso conhecimento e aprender também com as pessoas que estão à nossa volta. Ele disse que isso tinha que vir com muita simplicidade, com muita humildade, né? Porque não é dessa vitória, não é dessa conquista, né, que o Mestre estava falando, né? E não é essa vitória que Deus quer, né? De quantas pessoas nós conseguimos trazer, né? Quantas pessoas nos ouviram, né? Não é disso que o Mestre está falando, né? Porque em determinado momento ele falou para eles assim: ó, procure ficar quieto, não fale nada, né? E veja o que as pessoas estão falando. E as pessoas, né? Vários grupos, né? Reunidos, e todos eles questionando quem era o Mestre, né? O que aquele homem estava fazendo, né? Uns já tinham algumas ideias pré-concebidas sobre ele, né? Dizendo que ele não trabalhava, que ele não fazia nada, ou que a família não gostava dele, entendeu? Que ele era um impostor, né? Que ele não podia estar falando de Deus daquela forma, até porque ele era um simples carpinteiro nascido em Nazaré,
né? E muitas outras coisas as pessoas iam falando, né? E aí, quando eles perceberam isso, né, eles ficaram tristes, né, abatidos, naturalmente, né? E aí eu vejo nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a nossa família, né, na nossa igreja, no nosso centro, né, como que de vez em quando a gente também se comporta desse jeito, né? Às vezes, conversando com as pessoas, falando sobre o Evangelho, vem aquela euforia no coração, né? Porque está falando do Evangelho, mas o quanto desse Evangelho está conseguindo ficar dentro do meu coração? O quanto desse Evangelho eu estou colocando em prática, né? Aquela euforia quando a gente dá um passe e a pessoa diz se sentir melhor, né? Ou estava doente, ou porque estava sentindo alguma coisa, e diz pra gente que aquele passe a renovou, trouxe uma renovação no seu ser, né? E aí a gente se enche, né? Porque eu dei o passe, né? E não é isso que o mestre quer, né? As coisas têm que ser mais simples e temos que entender que tudo vem de Deus, né? A nossa inteligência vem de Deus, é fruto do nosso esforço, né? Mas ela é concedida por Deus, né? O nosso trabalho é concedido por Deus. A oportunidade que nós temos de estar dentro de uma casa religiosa e de participar dos momentos da casa religiosa, ela é concedida por Deus, né? E tudo isso tem que haver uma atenção, tem que haver um carinho, tem que haver uma simplicidade, né? No trato com as pessoas, no trato das coisas, que é muito importante. E que muitas vezes nós nos perdemos. A gente, né, se comporta que nem os discípulos, né? Vem aquela euforia, né, pensando na quantidade e não na qualidade, né? Pensando nas histórias que podem ser contadas, né, dos feitos realizados, quando o que Deus quer é que nós aprendamos com os outros, né? A oportunidade que nós temos de ensinar também é uma oportunidade de aprender. A oportunidade que nós temos de realizar um trabalho, de oferecer uma cesta básica, de oferecer uma cesta de Natal, né, uma sacolinha de criança no final do ano, é também um aprendizado para nós, né? E ele precisa ter um valor muito especial para a gente, né? Não é o feito, né? Não é o tamanho, né, do feito, é exatamente o quanto isso toca em nosso coração. É exatamente o quanto nós conseguimos sentir o outro, o quanto nós conseguimos observar e o quanto nós conseguimos aprender com o outro, né? Porque a nossa vida aqui, ela é feita de trocas, ela é feita, né, de aprendizado, né, de troca de experiência, né? Não é porque muitas vezes o outro está numa situação um pouco mais difícil que ele não tem o que nos ensinar, que ele não vai ter uma água para nos oferecer. Então essa água, ela é de todos, ela está para todos, né? Cada um no seu momento, cada um no seu estágio, mas todos com o mesmo desejo, com a mesma necessidade, né? com a mesma importância de realizar a mudança,
de realizar a transformação. Eu acho que isso é muito importante nesse episódio número 17 desse livro Boa Nova, né? Esse encontro de Jesus com a samaritana. Né? O quanto nós estamos dispostos a transformar, o quanto nós estamos dispostos a oferecer para o outro. Tá bom? Então eu agradeço imensamente a oportunidade aqui oferecida por vocês, né, pela nossa Casa Seara do Mestre. Nós vamos aqui terminando, né, as nossas palavras e que o Mestre Jesus nos envolva, que Ele traga muita paz, muita harmonia, né, serenidade no nosso coração e que possamos estar sempre juntos em nome de Deus, realizando a nossa tarefa, sempre com muito amor no nosso coração. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, até a próxima. Graças a Deus.